Graça e paz, boa noite pessoal, você é novo aqui do podcast. Vamos estar iniciando agora uma live maravilhosa que foi anunciada a semana inteira. Muitas pessoas estavam me perguntando como que seria, o que ia ter essa semana. E como eu tenho falado para vocês, nosso intuito aqui é alcançar vida, alcançar pessoas, e nós estamos numa era de jovens, onde os jovens estão muito perdidos. Nós estamos aqui hoje no prédio, anexo Júlio de Castilho, onde tem pastoreio, tem o pastor Edilson. E hoje, eu sei que vocês vão ficar me perguntando, poxa, mas é o filho do pastor? Sim, hoje é com o Mateus e a sua esposa. O Mateus é filho do pastor Edilson, e ele vai dar uma palhinha para nós, nesses temas que têm atingido vários jovens, sobre corte, sobre propósito, sobre chamado, sobre compromisso e comprometimento. Então, se você tem alguma dúvida, não perca essa live, venham conosco. Eu sei que o Mateus está um pouquinho nervoso, a esposa dele vai ajudar ele, mas eu conto com vocês e Cristo está conosco. Então, Mateus, uma boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Eu falo muito e vou deixar o Mateus se apresentar. Vamos lá, Mateus. Eu sou o Mateus, eu sou filho do pastor Edilson aqui da igreja de Castilho. Estou na IBI desde 2003, mais ou menos, desde Luí. Estou à frente dos jovens aqui dos Radicais Vivos aqui da Júlio de Castilho, sou representante dos Radicais Vivos, discipulador, casado com essa princesa, Janaína. Eu não tenho muito a falar sobre mim. Você, Janaína? Eu sou Janaína, sou esposa do Mateus, me converti com 21 anos, lá na IBI do Eldorado, em 2016. E até lá estou na caminhada, e hoje a gente está caminhando aqui com a pastora Edilson, a pastora Carmen, na Júlio de Castilho. Vocês viram que os dois estão vergonhosos, né? Quem é o Mateus nas conferências fazendo um monte de bagunça? É vergonhoso, é vergonhoso. É só os primeiros minutos, né? Só para começar. Vamos perguntar, será que é mesmo filho do pastor Edilson? Para vocês não gostam de brincar, mas vamos lá. Então, antes de mais nada, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que é Cristo acima de tudo, tá? Por mais que nós congregamos na mesma igreja, que é a Igreja Batista Imperial, né? E está no Anexo de Castilho, eu estou lá no Anexo Dourado. Mas nós não estamos aqui para defender placa de igreja, tá? Nós vamos falar aqui aquilo que Cristo tem feito na vida deles. Não é placa de igreja, não estamos aqui batendo palmas para nenhuma denominação. Nós servimos a Cristo, correto, meu Deus? Amém. Amém. Então eu vou mandar uma pergunta primeiro para Janaína. Janaína, o que tem sido para você ser casado com um filho de pastor? Primeiro, todo filho de pastor é muito mimado. Já vamos jogar na roda. Mas falando sério, isso aí é sério, mas falando sério também. É uma responsabilidade, né? Porque, ainda mais eu que sou mulher, né? A gente casa, a gente entra para a família. Fazer parte da família do pastor Edilson, da pastora Carmen, é uma honra. Ainda mais poder caminhar com eles, sempre admirei muito eles, mesmo até antes de imaginar conhecer o Mateus, eu já admirava eles. Então, para mim é uma honra. E o Mateus sendo filho de pastor, então, é uma referência, né? O que a gente faz, como a gente vai, como a gente se porta, querendo não à frente dos jovens, né? É uma referência para a gente. E é uma honra. E deixa eu te perguntar, essa questão de honrar e respeitar é pela pessoa Mateus ou por ser filho de pastor? Quando a gente começou a fazer corte, eu me converti com 21 anos, né? Então, eu não cresci nesse meio cristão. Para mim, não fazia muita diferença ele ser filho de pastor ou não. Para mim, era um homem de Deus, que estava na obra e tudo mais. Depois que a gente casou, eu comecei a entender o peso disso. Mas o Mateus, eu sempre admirei ele, né? Então, para mim, era um grande homem, como profissional, como homem de Deus, como marido. Você viu que o negócio ficou bom aqui, né? Mas, pessoal, só para vocês entenderem, como a Juliana falou, ela sempre admirou a pessoa que é o Mateus. Mas por quê? Porque é um jovem que cresceu ali, vendo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, sabe? Conseguiu se afastar daquilo que o mundo tem colocado para os jovens, que é muita lascívia, muita pornografia, muita coisa errada, né? E para você, Mateus, o que tem sido para você ser filho de pastor? É engraçado essa questão que sempre fala que filho de pastor, ele não é pastor. E sempre há uma cobrança velada. Porque nós, querendo ou não, somos um pouco referência para o pessoal. Ainda mais hoje, né, que nós somos à frente dos radicais, então precisamos ser exemplo. Ainda mais para ser filho de pastor. Porque sempre não lá, o irmão está fazendo coisa errada. Aí, o irmão, filho do pastor, e traz para a igreja, traz para a referência do meu pai, que ele é pastor. Querendo ou não, nós temos que
realmente entender o que é ser filho de pastor. Não que isso é um cargo, porque realmente não é. As pessoas precisam entender que não é, mas a grande maioria não entende. Esse é o grande problema. Mas nós somos diferentes, você precisa dar o exemplo, porque está levando o nome do meu pai, está levando o nome da igreja, e as pessoas querendo não generalizam. Esse é o grande problema. E aí, eu acho que a questão das pessoas entenderem é o seguinte: perdeu muito aquela referência de você honrar pai. Independente de ele ser pastor, eu acho que é um certo você honrar o nome do legado da sua família. Isso é um obstáculo, ele é o Mateus, filho do, vamos colocar fora de ser pastor, filho do Edilson. Então você tem que respeitar o seu filho do Edilson. Já o Dom Pedro, sacerdote, lá é um peso maior ainda. Tipo, filho do pastor, os outros acham que não pode ter dor de cabeça, não pode ter rendimento, não pode tirar nota ruim na prova, Não faz nada de errado, não são. E é o contrário, na verdade. Eu acho que é o mais atacado é o filho do pastor. E como você falou, acaba envergonhando toda a família, assim, tudo mais. Mateus, e pegando esse ponto, você diz filho de pastor, e aí eu acho que cabe até para a Janaína responder do paralelo. Quando você resolveu, poxa, eu vou fazer corte, foi porque você entendia que isso é o melhor de Deus para a sua vida, ou porque não? Eu preciso fazer corte porque eu sou filho de pastor. Engraçado que, a primeiro momento, quando eu estava na igreja, eu não compreendi o que era corte, porque corte é uma revelação. Precisamos entender que corte não é o que pode ou não fazer, mas sim um relacionamento santo em Cristo. Eu preciso buscar em Cristo para me relacionar com o mundo. E no começo eu não entendi. Tanto que eu saí, comecei a namorar fora e tal. E teve um momento que eu entendi o que é isso. Voltei para a igreja e falei, cara, eu preciso me relacionar com alguém que está em Cristo. Consequentemente, eu me relaciono em corte. Não é uma questão de certo e errado. Então isso fluiu dentro de mim porque eu tinha relacionamento com Jesus. Caso contrário, eu faria corte somente por legalismo, por não entender o que é. Não conseguiria fazer, Não conseguia fazer. Mas quando eu entendi que eu sou amado por Cristo, que eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, para me relacionar, eu precisava encontrar alguém que estava ali. Naturalmente eu me relacionei com o corte por conta disso. Certo? E Janaína, tipo assim, nós sabemos que, lógico, tem que haver um pequeno passo de atração física, algo assim. O que te atraiu no Mateus? Foi, você falou, ele por ser homem, ou você viu, ele é homem, é filho do pastor, não vai fazer nada de errado. Isso é que muito importava. É de verdade, isso é muito importava. O Mateus, ele sempre foi assim, né? Desse jeito engraçado, brincalhão, puxava assim. E quando eu olhei para ele com outros olhos, ele sempre esteve ali, mas eu nunca vi. Mas Deus, no tempo que Deus preparou, eu olhei para ele diferente. E quando eu vi a visão, um homem alto. Se for olhar para a parte de atração física, né? Foi o que mais chamou atenção. Mas o fato dele estar envolvido na obra, né? Porque o Mateus, como ele disse, ele se afastou no tempo, né? E nesse tempo que ele se afastou foi no tempo que eu me converti. Então eu estava aí 3 anos na caminhada, servindo ao Senhor, liderando, circulando, servindo a Deus, sendo um exemplo para os jovens, né? E quando a gente começou a se aproximar, que o chamado dele era jovens, radicais vivos, isso queimou no meu coração também, porque eu sempre tive isso queimando. E a esposa é auxiliadora, né? Então a gente fazer corte, a gente desfruta disso no nosso casamento, né? Porque fazer corte é depender de Deus na graça. E o casamento é depender de Deus na graça. Então, quem não consegue fazer corte, significa que não vai conseguir depender de Deus dentro do casamento, independente da situação. Porque a gente até brinca, né? Quando dá problema lá em casa, a gente fala que isso não é problema nosso, é problema do Senhor. Foi o Senhor que deu esse marido, o Senhor que deu essa esposa, ele que resolve esse problema. Então, depender de Deus, a gente vai ficar repetindo isso até o fim das nossas vidas, quando vem os filhos e algo mais. Então, sempre depender de Deus. E o primeiro passo disso é depender de Deus no relacionamento e santidade. Eu perguntei para o seguinte, que tem gente que diz assim, para fulano foi fácil, vou ter filho de pastor, eu não sei o quê. Eu vejo que tem esse tabu. Fulano está tocando bateria, quer filho de pastor? Não, é porque, é como eu falo, por você ser filho de pastor, você acaba estando mais envolvido com as coisas porque você é filho de pastor ali, né? Que é automático. Mas as pessoas esquecem de olhar o que você falou, pô, ele é um ótimo profissional, ele é um homem de caráter. Tipo, para mim, é até interessante falar que eu conheço tanto o Mateus quanto os pais há muitos anos. E realmente é um menino de família, de boa família, de boa língua, de caráter, mas isso você precisou ter que notar. Sim, quando a gente começou a conversar, a gente começa com uma amizade. Né? Então a gente começou a se aproximar, a conversar mais, e as ideias que ele tinha batiam muito com as minhas ideias. A questão de você respeitar um ao outro, de crescimento familiar, crescimento de prosperidade, de trabalhar
esquece disso, né? Os jovens das casas livres, a fase que eles estão agora é servir o Senhor, mas também é a fase de estudar, correr atrás. Várias escolhas. Sim, exatamente, porque é o tempo que o jovem tem de fazer tudo. Ele tem tempo para estudar, para trabalhar e também para servir ao Senhor. Então, isso me admirava muito nele, os sonhos dele. E o sonho dele acabou se tornando muito começou a chocar. No caso, uma pergunta, assim, não está no relatório de pergunta, mas me veio agora no coração. E quantos anos você tinha quando vocês começaram essa amizade para dar um passo para ela? Você lembra? Eu tinha 23. Eu tinha 23. 20 para 22. Realmente aquela fase que vocês estão assim, decidindo faculdade, profissão, querendo ou não hoje, é que está quase querendo ou não daquele pé para sair da casa dos pais, escolha essas coisas. Por que eu perguntei isso? Porque eu vejo que muitos jovens têm deixado essa que eu vejo, de uma pregação que realmente tem no meu coração, que é a segunda questão mais importante da vida, que a primeira é aceitar Cristo, e a segunda é a esposa ou o esposo. E os jovens têm falado, não, minha visão é melhor, é comprar um carro, comprar uma moto, é comprar um iPhone, é a faculdade. Não que isso não seja bacana você planejar, você tem uma faculdade, é interessante, lógico, sua profissão, você vai no futuro, um apartamento, isso é bacana. Mas eles esquecem de procurar esses valores de um companheiro, né? E vocês sendo do jovem, tanto vocês como Mateus olhando para o conselho para essa etapa que vocês podem dar para a questão dessa escolha. Essa questão é interessante. O relacionamento, foi o que eu falei no dia do nosso levado, né? A nossa primeira melhor decisão é Cristo, né? E a segunda é com quem nós vamos casar. Porque isso influencia diretamente o nosso propósito. Diretamente. Então, quando nós estamos nessa etapa aí dos 18, 19, 20, faculdade, emprego, querendo algo melhor, sempre nós temos que estar orando pelo nosso cônjuge. Nós temos nosso seminário da corte, nosso Corte Day, né? Nós estamos, cara, ainda que você não está preparado para se relacionar, você deve orar por quem você vai casar. Porque aí é um momento que Deus vai alinhando, vai criando conexões para chegar ao momento certo. Você busca nele a sua esposa e sempre está orando. Não em segundo plano, mas sempre em primeiro. Porque realmente, eu tenho planejado, eu tenho desejo de me casar assim e tal, faculdade assim, mas Deus ele é o que direciona sempre, né? Mas a princípio de tudo está sempre na oração. Porque isso vai se casar, Deus precisa levar. Nunca deixar de lado isso. Porque às vezes as pessoas pensam, quando eu estiver pronto para me relacionar, eu vou começar a orar. Começa a orar, para Deus te mostrando e criando conexões. Às vezes no momento certo, ele vai, ele estava sempre ali, mas foi no momento certo que Deus ele me despertou os olhos. Antes de eu passar a bola para o Denise, um negócio bacana. Eu veio um jovem, não vou dizer o nome, é óbvio, que perguntou para todo mundo, como é que eu faço? Cara, eu não sou uma referência, porque eu não nasci no berço, alguns anos aí eu não nasci no berço. Mas eu não sou algum coração para berço. Já tem alguém? Pode vamos dizer, então, eu vou dar você a oração, você vai orar para pedir a Deus, a pessoa para pedir orar. Mas eu tenho falei por isso, comece a orar para Deus direcionar. Porque se a sua oração estiver direcionada com Deus vai te dar calma, vai te dar paciência, vai ser um entendimento para mim. Mas lógico, eu e o Matheus falou, pode ser que seja para meninos, pronto. Por isso agora a Janaína vai dar aí um conselho para jovens. Conselho? É o que a gente sempre fala, né? Há tempo para todas as coisas. O que a gente preza muito ensinar com quem está vindo para a gente é que a gente tem que servir a Deus no propósito que a gente foi chamado. E sempre que a gente é chamado, tem um propósito para cada fase da nossa vida que vai finalizar no propósito central que foi o que Deus chamou a gente. Então, assim, eu estava falando de faculdade. Qual é o tempo que o jovem está agora? É nisso que ele tem que orar. Tanto que eu e o Mateus, a gente terminou a faculdade depois que a gente tinha casado. A gente casou, fez mais um ano de faculdade. Depois, Deus abriu tanta porta que a gente já fez uma pós, começando outros cursos. Então, tem muita gente que pensa que isso atrapalha, né? Vai casar antes de formar. Não. Há tempo para todas as coisas. Por isso você tem que saber qual tempo que cada jovem está. Se você está no tempo de agora orar por uma pessoa para poder orar, você vem orar. Eu sempre digo, né, que quando você tem intimidade com Deus, não há dúvida no seu coração. Então, quando Deus preparar uma pessoa para quem quiser fazer coisas, Ele vai preparar dos dois lados. Não vai ser algo que vai ser só dos lados. Deus vai preparar dos dois. Então, por isso tem que estar em oração, intimidade, e entender que, às vezes, o tempo do nosso irmão não é o tempo de nós. A vida não é uma corrida. Não é porque um casou com 21 que o outro tem que casar
que a pessoa, o caráter dela e a personalidade dela é o que mais conta. Né? Eu acho bacana essa coisa, né, pela questão de aparecer tudo mais você está orando, cara. Mas quando você coloca diante de Deus, o plano de Deus, cara, não é o nosso. Quando deixa ele agir, o dele é muito melhor. Muito melhor. Eu falo o seguinte, cara, eu sou da educação física. Até de algum tempo. Hoje eu estou me aplicando essa questão de entrevista, de estar buscando uma opção melhor para ajudar as pessoas, para encontrar pessoas, para salvar. Eu falo, se dentro do podcast a gente conseguir pegar uma pessoa muito que seja desviada, ela entender e voltar, eu acho que já valeu a pena pra caramba. Entendeu? Por que eu falo isso? Cara, na minha profissão de educador físico, tem milhões. Pessoas que estão querendo buscar uma pessoa lá fora, são poucos. Eu acho que é um momento, um momento nosso, nós temos esse tempo de fazer. É você fazendo jogos, é você fazendo igreja, é eu com isso, é você usar o talento que você tem disponível na hora para você. Sim. Não ficar esperando, não, eu vou fazer quando eu tiver 3 auxiliares, quando eu tiver aí. Não vai fazer, né? Isso aí não tinha pra ele, né? Isso é fantasia, né? A gente tem que sonhar. Sonho é diferente de fantasia. A gente aprende isso no encontro com Deus. Né? E sonhar é você viver o hoje com o que você tem hoje. Fantasia é você ficar deslumbrando, se isso, se aquilo. Botar o pé na água, né? Quando a gente decidiu casar, a gente não tinha o que separar. Eu cheio de conta, o Matheus estagiário. E a gente começou a orar porque a gente tinha um sonho de ter um casamento, do jeito que a gente queria ter. E a gente orou e Deus abençoou tanto a gente que a gente teve um casamento além do que a gente imaginava. Né? Então, é viver o hoje. O hoje. O que eu tenho hoje? Eu tenho X. Mas Deus está prometendo para mim Y, Z. Então, hoje eu vou viver o hoje. Eu vou orar ao Senhor e agradecer pelo que eu tenho, que amanhã Ele vai acrescentar o amanhã. É igual você disse, né? Fazer a obra é simples. Eu posso ir orar por alguém, contar o meu testemunho, essa pessoa se salva. Eu não preciso estar aqui com o microfone, não preciso disso. É simples, é um vídeo que a gente posta, é um abraço que a gente dá em alguém, a pessoa sente como Deus. Aquilo que eu comento. Quase todos os podcasts eu comento isso. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu pensei, como que eu vou fazer? Ele me fez lembrar da passagem, onde Moisés falou, como que eu vou fazer isso? Você quer na mão, usa o que na mão, qual que você tem? Usa o que você tem. E através disso ele vai te usar. Ele vai dar todo o suprimento necessário. Mas uma coisa que está cutucando no meu coração, muitos jovens devem estar se perguntando, quando você decidiu, porque isso pesa mais para as meninas, teve muito aquelas amigas, isso aqui é coisa, isso aqui, você quer descansar? Assim, eu sempre andei com pessoas muito cheias de Deus, né? As amizades que eu andava dentro da igreja eram sempre pessoas muito cheias de Deus. E quando falei que eu estava interessada, né? Olhando a Deus com outros olhos, essas pessoas que estavam perto de mim, super me apoiaram, porque já conheciam ele. Inclusive, é uma filha de pastor que conhecia o Matheus desde pequeno. Então, assim, eu não sofri isso, porque o meio que eu andava valorizava a corte. Eu não sei qual é o meio que os jovens estão andando hoje. Porque se está andando no meio em que você fala que você vai fazer corte e os seus amigos estão tirando sarro da sua cara, significa que não entenderam nada, Pelo contrário, quando alguém fala que vai fazer corte, a primeira orientação que é conversa com seus líderes, olha, glória a Deus, se o Senhor está colocando no seu coração, é igual quando um jovem fala para a gente que está interessado em alguém. A gente fala, vamos orar, se o Senhor está colocando no seu coração, ele vai falar com ela, ou vai falar com ele também. Então assim, o meio que a gente está, onde fala quem nós somos, né? Tem um estudo que fala que nós somos a mistura das 5 pessoas ao nosso redor, né? Então isso influencia muito a nossa vida. É isso que eu vejo chegar. Porque eu vejo que tem muitos jovens que estão na cara que estão andando no meio errado. Sim. Tipo, por exemplo, a pessoa está com o Matheus. Só um exemplo, vocês estão ali com algum problema, aí ele pega e vai conversar com um desviado separado. Não vai funcionar. Então vai ter que buscar quem? Ele já tem uma referência, que é o pai dele, que é o pastor ali. Entendeu? Meu pai está viajando lugar, por quem vai ter um pastor ali? Procurar alguém de peso. E não procurar, por uma palavra, um porcaria de 2 pernas de fora. Tanto, Luciano, que o nosso relacionamento, eu tenho amizades fora da igreja, porque eu me converti com 21 anos. Então, o nosso relacionamento foi um testemunho para elas. Porque elas falavam assim, como você se relaciona com alguém sem se beijar, sem ter relação? Isso não é normal. Mas sim, como vai ser depois que casar? Eu falava assim, Deus preparou o Matheus para mim. Então vai ser perfeito, porque Deus preparou o Matheus para minha sala. E se ele tiver mau hábito, eu falava, eu como um chicletinho dele, não tem problema. Por quê? Porque isso para o mundo não é
Porque eu e o Matheus, a gente tinha muita conversa. Eu conhecia ele quase 100% hoje de casa. E ele me conhecia. A internet você falou, gente, porque o pessoal do mundo inteiro. E vocês já devem ter visto também, muitas vezes, dentro de várias igrejas por aí fora, tem pessoas que não tiveram aquilo que aconteceu, essa revelação do Word. Pessoas que porque tem muito lugar que, tipo assim, acaba sendo normal. A pessoa quer se adaptar ao mundo. Não, mas o mundo é assim. Deixa eu namorar. Não, deixa melhor. Mas não tiver a revelação, o entendimento daquilo, né? Eu, infelizmente, não vou dizer infelizmente, faz parte da vida. Eu não nasci no berço, já estou há muitos anos, porém, já passei por outros relacionamentos. Hoje, quando eu paro para analisar, eu falo, se eu pudesse ensinar a cortina lá atrás, acho que eu teria tomado outro rumo. Graças a Deus, eu estou firme na igreja, estou 10 anos fazendo a coisa, né? Ela está junto comigo nesse propósito, Deus tocou no meu coração, ela abraçou com o mortão junto. Mas eu passei por bem lá atrás. Porque eu não entendi que existia essa revelação. Hoje eu tenho que passar por meus filhos. E a próxima pergunta agora. Dentro da família de vocês pretendem passar isso no ensinamento como exemplo ou não? Tem que ser. Não, tem que ser. Isso aí é foda. Isso aí não tem. É porque se algo é imposto, você não tem revelação, em qualquer momento pode pipocar. Isso. Vai dar aquela ruptura. Mas quando é algo que é ensinado, aquele relacionamento com Cristo, vai fluir naturalmente. Ninguém precisa falar, você precisa fazer coisa. Não, já vai vir do coração. Quando é algo imposto, vai vir em qualquer momento. Porque, cara, quando você não quer fazer algo que alguém te manda fazer, você vai fazer de bom coração? Não vai fazer. Seria apenas um legalismo fazendo, porque a igreja pede para fazer, porque meus pais estão pedindo para fazer, mas não é algo que eu sinto no meu coração. Que nem a gente de corte é graça. É você desfrutar de Cristo. Então, é algo que tem que fluir, eles terem a revelação do que é. É por isso que tem que ser algo ensinado. E quando você já está no caminhar ali, você vai entendendo mais fácil, né? Você vai absorvendo essa informação. Meu Deus, está com quantos anos? 25. 25. Nós vemos hoje que tem pessoas que acham que tem a data certa. Olha, é tantos anos, tantos o quê? É uma competição, né? Aí eu vou te fazer perguntas que são com 3 centavos. Tipo, você com 25 anos, você tem, como a gente percebe, aquele momento jovem, brincalhão, normal, faz parte, eu tem que ter, tem aquele momento de ser um Mateus líder, explorador firme, e tem aquele momento do Mateus ser o esposo. Como você consegue balancear isso? Você esqueceu do quarto, tá? O Matheus é advogado. Aí, ó. Verdade. Não dá para separar as coisas, né? Mas há momento para todas as coisas, né? Sempre ter um bom relacionamento, com carinho, com amor, mas tem momentos que você tem que se impor, tem que realmente trazer a liderança, trazer a direção, né? Mas sempre com carinho e com amor. Não tem como nós separarmos, o Mateus, líder dos jovens, o Mateus advogado, o Mateus esposo, o Mateus filho. Não tem como. Mas sim ter discernimento que há um momento para todas as coisas. E sempre tratar com amor, com carinho, que acredito que não tem um problema. Mas assim, igual a gente colocou agora, vai tirar para você. Que ela colocou a questão de ser advogado. Qual a área você atua? Hoje eu estou no civil tributário. Tá. E lógico, não é um criminal que pau tora, mas a cabeça fica milhão. É isso que eu queria entender. Mas eu tenho um princípio. Isso quando você passa muita tribulação lá, isso te afeta na tua verdade? Você consegue? No começo, afetava um pouco, porque eu não conseguia entender que eu tenho que fechar as portas de cada coisa. Estou no meu emprego, eu preciso ser o melhor lá, porque Cristo vai ser o centro daquele lugar. As pessoas vão ver, poxa, por que ele é bom no que ele faz? Tem nada a ver comigo, é Cristo ali. Mas quando eu sair dali, eu preciso fechar a porta e entrar na minha casa. Para não trazer isso que você falou, não trazer aquelas turbulências, aqueles problemas daquelas pessoas para dentro da minha casa. E isso é só com o Espírito Santo, com o discernimento. Porque, que nem eu falei, eu preciso realmente estar 100% ali. Eu não posso trazer aquilo para minha casa, porque isso vai influenciar. E isso é o grande problema. E a gente só aprende a fechar essas portas em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo ele dá a direção, opa, não é assim. O que você está tratando da gerência desse jeito? O que você está tratando de liderar desse jeito? Não, vai lá, pede perdão, faz isso, faz aquilo. É só com direcionar do Espírito Santo que a gente consegue dividir isso. Uma coisa jogada, uma coisa livre, uma coisa
pergunta que eu vejo pessoas muitas vezes, que misturam tudo. Aí desconta a raiva que passou no trabalho, na esposa, aí quebra o pau com a esposa, aí briga com o líder, aí já briga com o líder, aí já quer na célula, já quer na célula, entendeu? Isso é complicado. Muito também. E acontece muito isso. Sim, mas por isso que eu falei, mas com os jovens que ainda não. Como que eu posso dizer? Vocês estão falando para assim? Recém. Entendeu? Então as pessoas passam primeiro 2, 3 anos, acham não é mais propósito de Deus, porque elas não souberam dividir a situação. Né? E aí quando chega em casa tem a questão da mulher. E tem que entender que a mulher é um lado frágil. A mulher, cara, eu falo o seguinte, às vezes pode ser que seu pai depois me chorei, eu sou até você. Mas eu vejo o seguinte, cara, a mulher, ela é um lado que muito errado a gente tem que falar para você. Não, porque, Mateus, você tem um de suportar tudo com a mulher? Hormonal? Não tem, então ela faz. É igual eu falo, você chega com toda aquela turbulência da rua, não precisa descontar isso, nós temos que entender. Aí agora essa descontar. Isso, lógico, a esposa também interagindo. Nós que nós vamos conseguir isso com Cristo. Sim, né? Pode falar, não é placa de igreja, é Cristo. Porque quando você acorda cedo, você tem uma devocional, você tem uma busca do Senhor, ele vai para o seu dia que é diferente. Vai ter os problemas? Vai ter. Vai acabar o gás, vai acabar o gás, várias coisas. Né? Outra coisa que o pessoal acha que não acontece com crente, né? Não corta a luz, não acaba com a gente, acontece normal. Isso faz parte da vida. Mas e você, Jamila? Como é que você consegue dividir tudo isso? Mulher, esposa de filho do pastor, esposa de advogado, você também é advogado? Não. Você trabalha com? Eu trabalho com tecnologia. Então, com tudo isso, como que você consegue lidar com o dia a dia e ainda estar serena para liderar, para levar? É um processo, né, Luciano? Eu falo com Deus que eu amadureci muito nesses quase 3 anos de casado. Eu sou outra pessoa hoje. A gente, no começo do casamento, teve bastante desentendimento, até a gente entender que Cristo tem que reinar no nosso casamento também. E hoje, por ele de discernir, eu tenho uma coisa para mim, que Cristo é o meu descanso, né? Eu estou cansada, que a mulher, querendo ou não, mulher tem mais responsabilidades, né? É casa, trabalho, é preparar a comida, é saber se o marido está bem, se a roupa dele está limpa, se ele foi bem no serviço, tudo isso. E eu não sei como a gente dá conta de tudo, mas a gente dá. É Deus. Essa questão de fechar as portas, foi algo que a gente conversou muito no começo do nosso casamento, porque os dois trabalham bem estressante, né? E a gente tem o entendimento que chegar em casa é o nosso descanso, né? É estar ali, é onde eu vou poder estar na melhor parte do meu dia, não aonde eu vou pegar, estressar no meu serviço e descontar tudo em cima dele. Claro que tem dia que a gente está mais alterado que o normal, não é 100% todo dia, né? Mas graças a Deus a gente chegou num nível em casa que quando ele não está bem, o Espírito Santo me dá discernimento para ter sabedoria, ter mansidão e acalmar ele. O dia que eu não estou bem, ele acalma, ele fala com graça, com amor e a gente fica bem. Então assim, hoje, um é o apoio do outro, graças a Deus a gente consegue isso, é do Espírito Santo. Se não tiver oração, se não tiver busca, até no serviço de casa, no nosso serviço que a gente tem que fazer, e liderar uma célula, que nós temos a célula dos jovens, que a gente auxilia em todas as células, tem o Ministério Infantil também, que são mais células. Então se a gente não tiver isso, a gente não dá conta. Ele, o jugo dele, né? A gente precisa dele, ele que carrega o nosso fardo, né? A obra é dele, é tudo dele, a gente só está ali para fazer. Você falou uma palavra muito bacana, você vai lembrar, vai repetir. Agora quando você fala, vou dar uma dica, não para os seus símbolos, para os seus liderados, não para o povo da igreja. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não é da igreja, mas não vêm. Mas o que você fala para as esposas hoje, para elas poderem ter esse balanço? Como você vai lembrar? Você vai falar uma palavra que é fantástica. Umas vezes você pode dar para as esposas, uma dica para elas passarem. Eu cuido bastante de casais, né? Principalmente lá no serviço, pessoas que não são convertidas. Eles veem Cristo em nós e pedem ajuda, né? Eu falo assim, conheça a pessoa que está do seu lado. Quando você conhece a pessoa que está do seu lado, você tem discernimento para conviver o tempo que ela está convivendo. Por exemplo, se eu sei que o meu marido não gosta de tais coisas, eu não vou fazer para provocar ele. Por mais que aquilo para mim não é importante. Tanto faz, eu não acho importante, mas se para
com ele do jeito que ele precisa lidar. E se eu não conheço, o que eu tenho que fazer? Buscar Deus, né? Falar, Senhor, mostra para mim o que eu preciso mudar, o que eu preciso ver, o que eu não estou vendo nele que não está agradando ele, da mesma forma que ele tem que fazer comigo, né? Eu falo que a mulher, ela tem uma sabedoria de Deus, assim, um discernimento, que ela vê o que às vezes o homem não está vendo. E por muitas vezes, às vezes você falou que a mulher está sempre certa, cada um pouco diferente. Mas, por muitas vezes, eu certa, eu convicta na minha certeza. Eu falei, não, Deus, é isso mesmo que você falou. Por quê? Porque eu preciso ter discernimento. E eu não quero ver ele alterado, não quero ver ele estressado, da mesma forma que eu não quero ver, porque eu conheço ele. Então eu quero ver ele feliz. Relacionamento, né, casamento, é fazer o outro feliz. É entender quem está do seu lado. Eu conheço o Mateus, até o que ele gosta e o que ele não gosta. E ele me conhece. E assim eu consigo agradar ele. Até quando eu quero provocar ele para tirar ele, eu consigo conhecer ele. Então, assim, é conhecer a pessoa que está do lado, né? Temperamento, porque os dois, nós somos sanguíneos, né? Os dois somos sanguíneos. Então, assim, são dois temperamentos muito fortes. Então, se a gente não aprende a morrer, não aprende a ceder, a gente sempre vai estar certo. Só que nem sempre a gente vai estar feliz. E com o passar do tempo, eu falo, né, que o problema é do Senhor, não é meu. Se algo que tem uma pessoa não me agrada, eu busco em Deus. E o Senhor conversa com ele e muda ele. Não adianta ficar rebatendo, entendeu? Porque às vezes falar não resolve. Mas às vezes resolve. Então a gente tem que falar, a gente não guardar, né, Deus? A gente, lá em casa a gente não guarda nada. Está incomodando, a gente fala. Por quê? Porque eu tenho sabedoria, eu tenho noção, eu preciso que ele veja isso em mim. Eu tenho que refletir Cristo nele. Se eu não refletir Cristo dentro da minha casa, ele vai ter vontade de voltar para casa. Porque a casa tem que ser o nosso melhor lugar. Tem que ser o lugar que a gente queira voltar todos os dias. Porque ali está o meu cônjuge, está os filhos, está até o nosso cachorro, que a gente tem um cachorrinho, está tudo ali que traz a alegria e Cristo está ali. Então, quando você trabalhar o dia inteiro, você fala, putz, você tem que chegar em casa, tem que olhar para a cabeça toda estressada lá, quem que quer voltar? A gente tem que, não fica. Tanto que quando eu saio do meu serviço, por mais estressante que for, por mais às vezes sobrecarregada, antes do Mateus buscar, eu sempre falo, Senhor, obrigado. Agora eu vou para casa. Pronto. Deixa amanhã, os programas de amanhã, quando eu Agora eu vou jogar um negócio mais difícil para você, né? Mas o que você pode falar para a pessoa, você vai ser muito difícil, que não está nesse mesmo ambiente que a gente? Uma dica para a pessoa que não está, conheça o seu marido. Conheça o seu marido. Tem uma comunicação com Conheça, porque a gente, quando você convive com uma pessoa, a pessoa pode não falar, mas ela expressa o que ela gosta e o que ela não gosta. Se você conhece quem está do seu lado, sendo convertido ou não convertido, você vai saber agradar. Aí muitas pessoas falam, mas só eu faço, e ele não vai fazer. Faça o seu. Que, qual que é a palavra? Bons gestos geram bons gestos. Quando a gente faz algo bom para outra pessoa, é natural. Constrange, é natural. E vai chegar um momento que ela vai Ela constrange e fala, opa, vou ter que mudar, eu preciso fazer algo também para retribuir. Porque é normal, nós, seres humanos, o nosso amor é sempre esperar algo das outras pessoas. Diferentemente do amor de Cristo, que é o amor ágape, que é um amor que não exige nada, ele simplesmente se concede, ele se deu a nós. O nosso natureza, o nosso amor, ele sempre vai esperar algo, vai exigir algo das pessoas. E quando a Janaína ela me conhece e se dá desse modo, chega um momento que eu me sinto constrangido, eu preciso retribuir isso. Por isso que fala que é uma via de mão dupla. Né? Chega um momento que essa pessoa vai estar tão constrangida com tanto amor que você está passando para ela, com esse gesto que você está fazendo, que ela vai querer retribuir de alguma forma. E é nesse momento que começa a transformar. Vamos dizer que alguém que está nos assistindo agora não conheça, está nesse outro ambiente que é o mundo, mas ele entendeu um pouquinho disso. Tem alguma coisa que você possa estar chamando isso para dentro? Rapaz, amanhã nós temos nossos cultos de casais aqui na igreja, às 7h30, estão todos convidados, você é da região do Rio de Caxias, Vila Almeida, Santa Amaro, toda essa região, todos os nossos prédios da IBI, nós teremos nossos cultos de casais radicais. Nossa igreja está localizada aqui na Avenida Presidente Café Filho, 677. Você é nosso convidado.
será muito bem-vindo e bem recebido aqui na igreja. Janaína, e nesse culto de casais que nós acabou de fazer um convite, ele é de alguma placa, ele prega assembleia, organização, ele prega o quê? Só fala a visão do Senhor Jesus sobre o casamento. Eu amo o culto de casais. Particularmente, a gente quer dar dos jogos, do texto, essas coisas focadas para casais. Vai ter a conferência de casais, né? 10 minutos. Isso. Eu amo, porque não tem nada melhor do que você receber um alimento para o seu casamento. Quem está feliz no casamento, está feliz em qualquer área. Você está ali 100% com a pessoa que está do seu lado. Então, assim, aqui a gente não ministra placa de igreja, que faz, não. O que a Bíblia diz sobre casamento? Alegria, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher? Porque quando a gente entende cada um o seu papel, vive uma harmonia. Você quebra aquele ciclo vicioso, sabe? Ele não fez, eu também não vou fazer. Ele fez errado, eu vou fazer errado. Quando você quebra esse ciclo, você é a primeira a ceder, esse ciclo você está dando um agradando o outro. Então, isso que a gente aprende no nosso de casais, que é uma das poucas coisas. Eu vou contar rapidamente, porque eu agora de falar bastante. Leila, você falou que você nasceu para Cristo com 21 anos, você também comentou essa parte interessante de há tempo para tudo, mas por que eu falo muito para as meninas? Porque, cara, quando a menina ela realmente quer entrar em algo sério, em um relacionamento, de oração, ela consegue mais fácil puxar outra pouquinho. Ela consegue mais fácil. Consegue mais fácil. E aí, tipo assim, o que você pode estar orientando ou passando para essas jovens, para elas, porque tipo assim, você foi com 21, tem umas que você vê que quer ser muito cedo, depois de 17, 18, já querem logo fazer o calma. Não, segura o freio. Não, isso eu acho que 23, eu me converti com 21. E tem umas que não tá cedo, como já tá com 30 anos, tá cedo. Lógico, cada um tem o seu tempo. Como que você pode falar para esse jogo, agora que tá nesses hormônios, a flor da pele, e com rede social, com esse turbilhão de coisa? Amém. Principalmente para as meninas, né? Seja aquele fruto que dá trabalho de buscar. O pastor Marcelo sempre fala sobre Deus, eu venho responder para mim. Se você está em Cristo, buscando a Deus, você não é um fruto fácil de alcançar. É um fruto que o camarada vai ter que orar, vai ter que buscar a Deus, ele vai ter que estar disposto a estar nas coisas que você está, que esse céu é importante para você, tem que ser importante para ele, se o culto é importante para você, tem que ser importante para ele, as reuniões de discipular, as conferências, todos os outros eventos. Entre nós somos uma igreja muito rica, né? Por mais que a gente não prega a igreja, mas aqui tem, para quem quer aprender, tem muito ensino. Então, se você ama estar nessas coisas, a pessoa que está do seu lado não pode querer menos que isso. Principalmente a mulher. Nosso chamado é ser auxiliador do nosso marido. E se meu marido não está em Cristo, como eu vou auxiliar ele no chamado dele? Meu chamado já vai estar frustrado ali. Se é um rapaz que está meio assim, vai no culto, vai na cela, olha, acho que está na hora de orar um pouquinho mais. E para você que já está beirando o escrito ali, acha que não achou a pessoa certa, conversa com o Senhor. Eu converso com as meninas que estão perto de mim, que são um pouco mais maduras, né? Eu falo assim, conversa com o Senhor. Eu falo, Senhor, o que tem que ser transformado em mim, né? O que tem que ser mudado em mim? Por que eu ainda não recebi a pessoa? E se eu estou pronta, acelera, une, junta as nossas vidas para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Porque às vezes Deus não libera bênção na nossa vida, porque a gente não pede. Às vezes está faltando pedir. Né? Lá em Mateus fala, pede e recebe. Busca e encontra. Bate, a porta vai abrir. Então, entender se a pessoa que você está de olho é uma pessoa que você vai ser um auxiliador do propósito dele. Por exemplo, quando eu me converti, Deus já tinha colocado no meu coração o ministério dos radicais que era o meu chamado. Só que não era tempo. Então Deus me preparou na rede dos radicais livres. Eu não entendia o porquê. Mas eu amava aquilo. Eu amava liderar jovens, adolescentes, discipular eles. E quando eu conheci o Mateus, eu entendi que o propósito dele era os jovens. Era pastorear jovens, cuidar de jovens. Então Deus estava me preparando para ser auxiliadora no ministério dele. Sim, porque pensa uma pessoa que não conviveu com nada de jovens ser esposa de um homem que vai se tornar um pastor de jovens. Então, como eu amo os jovens, ele ama os jovens, Deus uniu os nossos propósitos. Então, para você, Mateus, mas e para você, o que você pode dar de conselho, de dicas, ou falar para abrir a mente dos jovens com essa questão? Por que eu falo dessa questão de agora? Dessa questão de
Tipo, hoje estamos usando a rede social para algo produtivo, algo de Cristo, um propósito. Mas os jovens, às vezes, estão se perdendo na rede social de uma forma assim horrível. Você não vê mais jovem tendo um relacionamento de conversa, bate-papo, tudo agora é rede social. Você vê os jovens perdendo coisas, porque hoje você digita qualquer coisa na rede social, te leva para links errados. Ou para coisa de morte, de doideira, te leva ali, você fala, rapaz, eu não digitei isso não, te leva para coisa errada. E o jovem, ele é curioso. O jovem, você abriu aqui e eu não vi. E o que foi que você perguntando? O que você também é homem? Você passou por essa etapa. E o jovem, você perde, bagunçar. Mas você parou no tempo certo, entendeu o que Cristo é na sua vida e teve um relacionamento muito forte. O que você fala para esse jovem que está querendo se perder? Cara, é engraçado isso. Porque Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Por que eu falo isso? Quando eu estou apaixonado por Ele, ainda que essas coisas chegam a mim, não me interessa, porque Ele já supriu tudo que eu preciso. Quando a gente vai conversar com jovens que estão por pecado de pornografia, masturbação, alguma coisa nesse sentido, a gente fala, cara, Cristo ele tem que ser suficiente na sua vida. Porque se Ele é suficiente na sua vida, nada mais importa. Aí você consegue seguir na direção que Ele está te ordenando. A direção do Espírito. A gente aprende na maturidade, nas nossas palavras, que nós temos que viver no Espírito. Viver na direção do Espírito. Eu só consigo isso quando eu estou extremamente apaixonado por Jesus. Porque Ele me dá a direção. Então, a dica que eu falo, você não fala, cara, vai para Jesus. Ainda que você errou, Jesus está de braços abertos para te receber. Ele vai te sustentar, Ele vai te suprir, Ele vai te dar todas as condições necessárias para você vencer esse pecado, para você conseguir amadurecer nele. E a gente tem vários eventos que ajudam isso. Nós temos o Seminário da Corte, que vai ser o nosso Corte Day agora no mês de maio. Nós temos o RL Live, nós temos a imersão. E é o momento da gente se apegar a Deus, se apegar a Jesus, se apaixonar por Ele. Quando nós somos apaixonados por Jesus, nada mais importa. Ele suporta. Mas deixa eu te perguntar, e você acha que a pessoa consegue ter isso tudo? Só sentado no banco de igreja ou tem que ser aprofundado? Se você não tiver um passo, dá um primeiro passo, fala, não, eu quero me envolver mais, infelizmente não é possível, porque o mover de Deus ele sempre vai passar. Sempre tem o mover de Deus, o Espírito Santo sempre está no nosso meio, no seu quarto, onde você estiver, Jesus está com você, mas enquanto você não dá o primeiro passo, fala, não, eu quero, não tem como Jesus ele fazer na sua vida. A gente fala que Jesus ele vai sempre bater no seu coração para entrar. O diabo a gente sabe que ele mete o pé na porta, não quer nem saber, mas Jesus ele sempre vai esperar algo que você fala, olha, eu quero isso. Ele sempre vai estar do seu lado, de braços abertos, mas você precisa entender que Ele precisa que você dê um passo. Olha, eu preciso de Jesus. Só esse passo. É a fé que você tem que Ele vai resolver a sua situação, Ele vai fazer com que te limpe desse pecado, porque Ele já nos lavou, Ele já, naquela obra consumada na cruz, Ele já nos limpou de todos os pecados. Mas você precisa compreender o que o pecado faz. Minha esposa fala também que Jesus ele é um jeito, né? Tá ali. Só deu o passo dele, tá ali. Ele te abraça. Não, você deixa cada brecha aberta. Agora você vai caber com os dois. Como a Janaína falou que ela veio do mundo, você deu uma voltinha lá fora, quando vem pessoas pedir ou conselhos ou algo assim, como que vocês se sentem eles verem Cristo, você como se sente sendo referente? Vocês buscam? Cara, isso é maravilhoso. Eu falo que a melhor coisa da vida é você ser usado por Deus. Não existe coisa melhor que você ser um instrumento na vida de outra pessoa. Não tem nada a ver com as suas qualificações, com o seu jeito de falar, o que você sabe ou não. Você está sendo usado pelo Espírito Santo. Não sei para a Janaína, mas a minha concepção é uma das melhores coisas do mundo. Eu fico extremamente feliz porque não tem nada a ver comigo. Às vezes o Espírito Santo dá uma palavra, assim, traz algo que eu falo, cara, eu não ia saber. Se fosse eu ia saber de onde que vinha. Só o Mateus aí, sabe? Mas quando eu sou usado por Deus, é extremamente gratificante. E a sua vida? É isso. A gente acredita muito que não tem nada a ver com a gente, em nada. Nem no trabalho, nem em casa.
estão fora desviados, eles acabam, o inimigo acaba deixando eles envergonhados, acusando, porque o inimigo fica acusando, e eles se sentem a vergonha ou da congregação ou a vergonha da casa. Vocês, como já estão aí casados há 3 anos, vocês ficam contentes, felizes de ser orgulho da família de vocês? Ah, cara, é engraçado falar isso, porque, tipo assim, ao ponto de ser orgulho da família, mas a gente só tá, tipo, dependendo de Deus e sendo espelho para as pessoas. O meu alvo sempre é passar Cristo para quem está do meu lado, fazer discípulos para Cristo. Como consequência, vem esse orgulho da família e tal, mas eu preciso entender que não tem nada a ver comigo, eu não tenho capacidade para isso. Mas isso nos deixa extremamente felizes, faz parte da glória de Deus para nós aqui na terra. Entender que Ele nos usa, Ele nos dá toda a capacidade e ainda assim Ele nos traz essa felicidade da que vocês estão conosco, né? Isso é maravilhoso. Amém. É isso. São 2 famílias muito diferentes, né? A minha família não é convertida. E voltando a uma pergunta que você tinha feito lá atrás, eu estava lembrando disso. A questão de você ser referência para sua família, por mais que eu não cresci num berço cristão evangélico, a todo momento eu fui ensinada desde pequeno que tudo que eu faço reflete nos meus pais. Tudo que eu falar ou fazer vai refletir na vida dos meus pais. Então hoje eu servir a Cristo, saber que os nossos filhos vão servir a Cristo, vão ser um testemunho para eles também, como a nossa vida já é. Eles veem o nosso casamento é diferente, a nossa vida é diferente. Então, para mim, esse orgulho é saber que Cristo escolheu eu dentro da minha família para poder levar o Evangelho lá dentro, ser a Bíblia que talvez eles não conheçam de verdade. Então, para mim, essa é a maior alegria. É isso que eu queria ver, porque as pessoas estão deixando se envergonhar porque o inimigo está acusando isso. Mas quando você se entrega para Cristo, deixa ele lavar os seus problemas e ele começa a ser o seu espelho, você ser espelho de Cristo, as coisas começam a mudar automaticamente, se tornam. Você não precisa fazer nada. Porque as pessoas ficam presas naquilo que, tipo assim, a pessoa tem mais assim, mas o que estão achando de mim? Não, mas o que Cristo está achando, o que Cristo está fazendo? Esse é o que Cristo está no centro da sua vida. Tem tudo a ver com ele. A gente vence a acusação do diabo, e isso vai até para quem não é da igreja, para quem está no meio fora da igreja, não sei se você falar muito, mas para quem está fora de Cristo, assim, que o diabo vai atacar todo mundo. Por isso que a gente tem tantas doenças hoje, a depressão, a ansiedade, doenças da mente, que a gente entende que não tem nada a ver comigo. Quando eu tiro o peso de mim, toda a acusação do diabo cai por terra, porque ele vai acusar tudo referente a mim. O que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz, o que eu fiz errado, o que eu não fiz, o que eu não supri necessariamente, o que eu fiz errado. E ele sempre vai fazer isso com todo mundo, tanto na igreja ou não. Quando eu entendo que não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo, então essa acusação cai por terra. Eu já vi isso o diabo e ele tem a ver com Cristo. E Mateus, são perguntas que eu preciso fazer, você não vai ficar comigo. Nessa jornada toda de existência, não vou pegar tudo, tá? A existência de Mateus nascido até hoje, aí, passando por liderança, porque tem todas as etapas, né? Primeiro célula, treinamento, líder, discipulador, conhecer, depois curso, teve nesse período todo, até a faculdade, não importa. Algo, se você não quiser, não precisa falar, mas você se arrependeu de tudo. Tem. Eu me arrependi de ter me afastado de Cristo no tempo da minha vida. Mas eu creio que foi um momento em que eu perdi de estar com Ele, mas Ele cuidou da minha vida todo esse período de 6 anos, 2 anos e pouco. Eu me arrependo disso. Você se afastou, mas ele não se afastou. Não, ele não estava do lado todo tempo. Você pode, que deu para mim suas palavras, que realmente foi pesado para você estar longe dele, mas saber que as atitudes maravilhosas. Você pode falar para essas pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação que você, mas não está tendo essa força de voltar. Por isso eu dou. Eu não vou desviar. Esse é o ponto. Eu não. Chegou um determinado momento da minha vida que o Espírito Santo ele falou, cara, eu te criei para viver uma vida acima dessa que você está vivendo. Para de ver que eu vou te mostrar o que é viver uma vida com Cristo. Porque até então, eu era um crente de cadeira. Eu estava na igreja, eu ia nas coisas, mas eu não tinha a revelação de quem Cristo era para mim. Eu tinha aceitado Jesus, eu tinha batizado, mas eu não tinha essa revelação de quem Ele era de verdade.
desfrutar dessa graça do descanso. Foi o momento que eu saí. Mas quando ele me pegou e falou, cara, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida em mim, eu não tenho que isso para mim. Porque eu tinha uma imagem de Cristo totalmente diferente do que eu tenho hoje. Eu entendi o que foi a obra consumada dele na cruz. Eu entendi o que ele é para mim, o que ele pode fazer na minha vida, que não tem nada a ver comigo. Às vezes eu perdi de desfrutar isso, mas foi um momento que eu precisei passar para entender o que ele é, amadurecer. Não que todo mundo precisa passar nisso. Não, mas cada um tem uma vida, cada um tem um propósito. Eu precisei passar por isso, para entender que eu não quero ficar longe do outro. Você não vai pegar isso. Uns 3 anos, quase uns 4 anos. Demorei muito tempo. Aí, ó. Viu? Cada um tem um Eu método. falo disso que eu estou para 21 anos que eu estou na igreja. E foi na conferência que o pastor Ricardo me disse. Eu entendi o que você falou. O que foi a morte consumada, o que isso fez para a minha vida, aquele é pai amado para mim. Quando eu entendi aquilo, Deus falou, você está vendo a morte de experiência? Eu era só de cadeira, eu exagerava, eu tinha que dar certo, era tudo, mas era só ali. Você não entende aquilo ali realmente. Depois eu falo, parece que você está enxergando agora? Esse é o ponto. Eu falo, cara, como eu não vi isso antes. Mas eu sou, tem certeza. Mas para a Janaína, não vou perguntar o que ela se entendeu. Mas o que você não fez nesse período todo? Que você fala, puxa, eu podia ter feito. Acho que o desfrutado da graça mais. A revelação da graça sempre foi muito forte no meu coração, desde a época daquela conferência do pastor Ricardo e daquela do pastor Luiz também. A primeira conferência que eu fui, que eu vivi corretamente, não sei se você lembra dessa conferência, aquilo queimou o meu coração. E aquilo era muito novo para muita gente. Eu, por ser nova convertida, aquilo queimava muito. Eu falava para todo mundo e as pessoas, não, calma, não é assim. Você precisa fazer, você precisa isso, você precisa aquilo. Aí eu falava, é verdade, eu preciso mesmo. E acaba que a gente entra na justiça própria, né? E depois de um tempo um pouco mais madura, e principalmente como Mateus, eu acho que é um dos anos que eu mais tenho desfrutado da graça e vivido o reino aqui na terra, sabe? E nosso lema então é viver mais o reino ainda, viver tudo que o Senhor preparou pra gente, porque não depende da gente, sabe? Então acho que o que eu deixei de fazer, que eu gostaria de ter feito talvez lá atrás, eu teria feito mais, ter vivido a graça, de verdade, igual Deus queimava no meu coração antes que eu deixei isso adormecer, a gente acaba entrando no fazer, na justiça própria. Não que o fazer não é importante, não, o fazer é muito importante, mas o fazer acreditando que é Cristo que está fazendo por você. A graça. Acho que a palavra que você falou foi no comecinho dos problemas que Deus você vai. Faz é que Deus que vai transformando as coisas. É aquele negócio. O problema é nosso? Não. É Deus. Ele vai resolver. Ele vai resolver. A gente está sobre uma palavra, sobre uma promessa, ele vai dar as condições. Independente das circunstâncias. Tudo. Deus já fez para nós, só basta se apropriar daquilo. Se ele se apropriar de uma vida boa, de uma vida Sim, confortável, em todas as áreas. não vai. Entendeu? E, Mateus, o que você tem usado, não só como jovem, não só como filho de pastor, mas como filho de Deus, mesmo servo do Senhor, você tem usado diariamente na sua vida para manter esse fogo aceso? O que eu busco diariamente, a minha oração é viver o sobrenatural de Deus sendo o meu natural. Eu busco nele, que nem a René falou, a gente tem uma vontade de viver o reino, tudo aquilo que Deus preparou para nós. E eu falo que quando a gente tem uma experiência com Cristo, seja qual for, na nossa casa, no nosso emprego, é algo que vai criando um efeito bola de neve. Você está vindo, tem uma experiência com Cristo, aí você fala, opa, cara, isso aqui é diferente, quero mais. Aí você vai, tem outra experiência e começa a buscar, só isso faz a gente permanecer, faz viver essa chão. Tendo experiências com Ele diariamente. Porque se a gente não tem isso vai ser apagado. Que Ele tem que ser o centro. Bacana. E agora você falando, eu fiquei me vendo, lá em casa assistindo a live no celular, no computador, e eu perguntando para você, tá, mas e no dia que fica um negócio ruim? É o momento que somos testados. É o momento que às vezes a gente ouve Mateus. É aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós aprendemos. Sempre perguntei você puxando a orelha, um líder, um discípulo, porque faz com que a gente ocupa. O diabo ele tenta lançar sempre toda hora na nossa cabeça. Algumas a gente fala, a gente está escrevendo, a gente está sobre uma palavra, a gente está sobre uma mas tem hora que a gente dá uma sentada. Aí é o momento daquele que a gente caminha, do líder,
da esposa, fala, opa, a gente tem que viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar, vamos buscar nele, porque ele vai resolver esses problemas. Porque circunstâncias tem. Eu costumo dizer, eu trago o exemplo de José sempre lá na nossa lá em casa, falo, cara, José foi vendido como escravo, naquele momento Deus estava falando que ele seria homem próspero no Egito. As circunstâncias todas provavam o contrário, mas José só seria próspero porque a palavra fala que o Senhor era com ele. Eu falei, o Senhor está conosco, então a gente vai passar por essas circunstâncias, vai passar por esse problema. E a gente vê a história dele na Bíblia, é bonitinho, mas o passado naquela época. Que passou. E eu vi hoje, às vezes, o irmão fala, você que pegou aquela cadeira, você ia ficar bravo, tinha colocado um comigo, mas você imagina tudo É aquilo. o coração dele, né? Mas ele sabe sobre uma palavra. Jesus, Deus está com eles. Que faz bem Deus com a gente. A gente está sobre uma E palavra. Janaína, a palavra fala tipo assim, que a mulher é sábia, ela é dificuldade, ela é adoração. Você tem usado no seu dia a dia para se alimentar espiritualmente, ou se é um devocional, uma palavra? Você tem usado? Eu gosto muito de ler livros, né? Então, hoje, que até o que eu tenho compartilhado nas redes sociais, eu tenho vivido um livro que é aquele 100 dias de favor, do Joseph Chris. Então, esse livro tem indicado muito a minha vida, mas o que não falta todos os dias é eu acordar de manhã, pegar um café, falar, Senhor, meu dia do Senhor, o casamento é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, minha vida é do Senhor, cuida de mim. Eu preciso conversar com Ele. Se eu não conversar com Ele todos os dias, eu não tenho um relacionamento com Ele. Se eu não tiver um relacionamento com Ele, não tem como Ele me mudar, não tem como Ele me ensinar. É da mesma forma, casamento, né? Se eu não conversar com Deus, como eu vou conhecer Ele? Então, oração, né? Oração. Até para quem não é convertido, converse com Deus. Fale com Deus seus problemas, mostra as fraquezas do seu coração, que Deus lhe responde. Eu brinco com o Matheus que Deus é deflection. Às vezes eu pensei em algo que estava fingindo no coração. Aí Deus vai lá e manda alguém mandar uma mensagem, envia alguma coisa para mim e fala, olha, Deus já está respondendo uma oração que eu nem fiz. Só pensou em fazer? Só pensei. Bacana. Mateus, e pegando isso aí que você tem se alimentado todos os dias, quando você se alimenta todo dia, naquele dia bem maravilhoso, que aconteceu um monte de coisa, deu errado aqui, deu errado ali, foi um período, mas está se alimentando, Deus está te suprindo. Aí você para e fala, vou mandar do meu coração uma mensagem para minha esposa. Manda uma mensagem. Minha esposa é violenta.